O mês dedicado às mulheres começou com um momento de reflexão, informação e conscientização no Instituto João Filipe. Durante uma palestra sobre segurança e direitos das mulheres, relatos reais mostraram que a violência ainda faz parte da realidade de muitas brasileiras. Entre eles, o da dona de casa Manuela Lemos, que encontrou no evento a oportunidade de compartilhar uma história marcada por anos de sofrimento. A importância, que se todas as mulheres viessem para cá, ia ouvir o que a delegada está falando, sobre o que acontece no nosso dia a dia. Eu falo isso porque eu já passei por isso, fui casada há 12 anos, e nisso eu casei com 16 anos. Mas por ter casado muito nova, eu achava que nós tínhamos que ter aquele compromisso, com o marido, com filhos dentro de casa e tal. Mas nisso mesmo eu era presa dentro de casa e não sabia, porque aquilo era normal para mim dentro de casa, entendeu? Então naquilo ali eu imaginava, não, isso é normal, eu tenho que fazer tudo para ele. Ele chegava e falava, você tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos, eu não quero que você trabalhe. Ele simplesmente não deixava eu fazer nada. Eu já fui criada dentro de casa e eu saí de casa já para ficar praticamente dentro de casa novamente, cuidando dos filhos. Só que vinha aquele pensamento, um dia eu vou separar. Mas quando eu olhava aquelas 3 crianças, eu imaginava, como é que eu vou separar com 3 filhos dentro de casa, menores, como é que eu vou viver com essas crianças? Assim como Manuela, muitas mulheres participaram do encontro em busca de informação e apoio. Para elas, momentos como esses ajudam a fortalecer o conhecimento sobre direitos e as formas de buscar ajuda. Nós mulheres precisamos muito estar atento a muitas coisas que acontecem com a gente dentro de casa, isso? E muitas pessoas não sabem, porque a gente sofre calada. Hoje é difícil ter um relacionamento 100% agradável, Então a gente precisa ouvir, é muito importante ficar atento, porque a gente precisa de apoio e às vezes não conversa e não acha esse apoio. E aqui a gente consegue, graças a Deus, aqui a gente consegue. A palestra faz parte da programação especial do Instituto João Filipe em comemoração ao Mês das Mulheres. Segundo a coordenação do Instituto, a ideia foi justamente criar um espaço de acolhimento e informação para que as mulheres se sintam mais seguras e amparadas. Nós estamos aí no mês de março, que comemora em alusão ao mês das mulheres, então a gente pensou em doutora Marília para trazer esclarecimentos, para tirar dúvida dessas mulheres e também impulsionar, nós mulheres, porque a gente se depara com agressores, no ambiente de trabalho, muitas vezes na rua, muitas vezes dentro da nossa família também, no ciclo familiar, e muitas vezes está debaixo dos nossos olhos e nós não vemos. Então essa palestra veio a impulsionar essas mulheres a estar vigilantes com relação a esses agressores. O evento também reforça o compromisso em promover debates importantes para a comunidade, especialmente quando o assunto é o enfrentamento da violência contra a mulher. O Instituto existe com esse propósito de cuidar em especial das nossas mulheres e tratar deste tema com uma autoridade como é a doutora Marília, tão acessível, tão sensível a essa causa, é algo necessário, é um debate muito importante, porque aquilo que eu disse agora há pouco, a violência contra a mulher, ela existe, ela não existe só na televisão, quando você liga um canal de TV e lá as notícias de São Paulo, dos grandes centros, ela está muito mais perto de nós, está muitas vezes dentro da nossa própria casa. E o que falta muitas vezes é essa coragem de denunciar, de enfrentar. Então, assim, de entender que aquilo é um ato de violência. São os diversos tipos de violência. Então, quando você oportuniza debates como esse, você encoraja mulheres para que elas possam ser propagadoras dos direitos dessas mulheres, mas também que elas possam encorajar outras mulheres e, por que não, se encorajar e levar adiante, o combate a essa violência, que infelizmente é algo que tem nos tirado o sono e tem tirado a vida de muitas mulheres. Então, assim, é uma das frentes de atuação do Instituto, essa conscientização, buscar essa educação, e a gente faz isso com a parceria de algumas pessoas, de figuras como a doutora Marília, que se dispõe, com toda a sua experiência, de trazer e de promover esse debate, ainda mais no mês de março, que é um mês de luta. É um mês de luta, a gente precisa combater o feminicídio, a gente precisa fazer um debate urgente do combate à escala 6x1, que penaliza principalmente as nossas mulheres. Então são vários os temas.
A palestra foi conduzida pela delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que destacou os principais tipos de violência enfrentadas pelas mulheres e explicou quais caminhos podem ser buscados em casos de agressão ou ameaça. É um mês de inúmeras atividades e é muito importante falar com essas mulheres quais são os direitos, as obrigações. Nós fazemos uma palestra esclarecendo que nós temos direitos e obrigações tanto quanto os homens e precisamos unir forças para alcançar a nossa igualdade de gênero. A Lei Maria da Penha veio justamente para esclarecer essa situação. No seu artigo 7º, lista os 5 tipos principais de violência. É a violência física, é a violência psicológica, a violência moral, patrimonial e sexual. São esses tipos principais de violência que nós precisamos combater e principalmente o feminicídio, que é quando a mulher perde a vida pelo simples fato de ser mulher e querer exercer a sua liberdade. Além dessa palestra, esse bate-papo com a doutora Marília Matos, delegada da ADEAN, o Instituto estará promovendo ainda este mês palestras com psicóloga, ginecologista, terapeuta e aulão de zumba, dança e pilates.